A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Você que está aqui pela primeira vez, você que sempre está aqui conosco, é muito bom contar com a sua presença. Seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, por onde você estiver nos vendo, que alegria que você está aí, por providência de Deus. Com certeza, graças especiais estarão sendo derramadas sobre a minha vida, sobre a sua vida. A gente quer acolher a você que nos ouve pela rádio Cultura de Quixadá, Cultura FM 102.1. Você que está conosco na Rádio Cultura de segunda a sexta, às 8 da noite e aos sábados, mais cedo, às 4 da tarde. Uma alegria contar com a sua audiência e nós pedimos a você, faça um contato conosco também, dizendo de onde você nos escuta, qual a sua cidade, qual a sua rua, o que você está fazendo normalmente quando acompanha o Breviário da Confiança, se está em casa com a família, se está trabalhando, para a gente ir se conhecendo. Também você pode colocar suas intenções para que a gente possa estar unido a você nas suas necessidades, nas suas situações também que precisam de oração. Somos irmãos. Para você falar conosco, basta você mandar uma mensagem de áudio ou uma mensagem de texto para este número de WhatsApp da Rádio do Bem. 88 é o código de área, 998378192. 88 é o código de área, 998378192. E abraçamos a você, é claro, que está conosco ao vivo, de segunda a sábado, no Instagram da comunidade Mariana Boa Semente. Seja bem-vinda, Luizinha, Catiane, Marta, Eugênia. Que alegria contar com a presença de vocês. A Luciana também já está conosco, a Ana Paula, a Silena, a Adriana, sempre fidelis. Que bom, sejam bem-vindas. Vamos convidar outras pessoas? Vamos lá? Vamos evangelizar? Hora de enviar o avião da confiança para que mais pessoas sejam alcançadas agora por esta bênção que é o Breviário da Confiança. Vamos lá, vamos trabalhar, Rejane. Bota o Cacá para trabalhar também, para evangelizar, Rejane. Vamos, Silvia, vamos juntos. Vamos enviando, Regina, o avião da confiança para alcançar a muitas pessoas. Você que não tem ainda o Breviário da Confiança, você que está nos vendo talvez pelo YouTube, pelo Facebook, porque eu sei que esse povo bom que está aqui conosco aqui no Instagram, todo mundo já tem. Tem ou não tem? Tem alguém aí que não tem ainda? Hein, Ângelo? Tem ainda não? Luizinha, você já tem, né? Claro. Maria Geliseuda, tem ou não tem? Então, você que não tem ainda o Breviário da Confiança, o que é que está esperando? É uma bênção. Este livro foi escrito há muito tempo pelo Monsenhor Ascânio Brandão, este santo sacerdote lá da cidade de Taubaté, que Deus já chamou à sua presença, mas deixou esta herança maravilhosa, um texto para cada dia do ano, para que você possa meditar, refletir, mergulhar na proximidade com Deus, na intimidade com Deus e deixar que a graça de Deus vá tocando, vá transformando o seu coração. É uma grande bênção, é uma grande graça o Breviário da Confiança. Quem já tem, pode ir deixando no comentário aí o seu testemunho. Diga o que o Breviário da Confiança tem gerado no seu coração. Deixa aí o seu testemunho também, tá bom? É muito importante. E nós podemos fazer o Breviário chegar até você, se Deus quiser, através da loja Coração de Maria da nossa comunidade. Vou deixar o número para você, se você quiser fazer um pedido, tá bom? Você entra em contato e diz, olha, eu quero um breviário. É uma publicação da editora Cleofas e a gente está sempre entrando em contato com a editora para solicitar livros para os irmãos, para as irmãs que nos pedem. Então, 88 é o código de área, 997483456. Vou repetir o contato da loja Coração de Maria para você adquirir o Breviário da Confiança se você não tem ainda. 88 é o código de área, 997483456. Entre em contato agora, diga eu quero também adquirir o Breviário da Confiança. Tá bom? Combinado? Vamos lá, Eneide, Marnilde, Daniela, vamos convidar mais gente para o Breviário da Confiança. Vamos ou não vamos? Regina está dizendo que o Breviário trouxe para ela muito conhecimento. E para você, dona Gilda? Diga lá, dona Gilda, deixa aí o seu testemunho.
Um abraço aí para o seu José Afonso, para a Ana Érica. Vamos ao breviário da confiança de hoje. Hoje é um breviário que quer nos levar realmente a uma atitude de conversão. Você sabe que pode fazer acontecer uma festa lá no céu? Você sabia disso, Dudu? Sabia ou não? Você pode, viu? É muito importante você saber disso e passar isso para outras pessoas. Eu e você podemos fazer acontecer uma festa no céu. Existe uma maneira bonita de gerar uma alegria grande no coração daquele que já é a própria alegria, que é o nosso Deus. Nós vamos falar sobre isso hoje no Breviário da Confiança e você precisa chamar mais gente para esse momento de graça, para este momento de bênção. Vamos lá? Vamos trabalhar, vamos evangelizar. Estamos em pleno mês das missões. Por isso, Santa Terezinha está aqui conosco, esta grande amiga que tem nos ajudado a crescer na amizade com Deus e a viver a nossa missão. A imagem de Santa Terezinha nos lembra que ela hoje lá no céu não está descansando, continua a sua missão. Ela disse que queria viver a sua missão no céu, derramando chuvas de rosas, de bênçãos, intercedendo por mim e por você, para que na nossa vida aqui na terra, enquanto a gente vai caminhando para lá, também possamos viver a nossa missão. Isso tudo é graça de Deus. Você já vive a sua missão? Você sabe que a sua missão é evangelizar através da sua vida, através do seu testemunho de vida, através das suas atitudes, das suas palavras, levar o amor de Deus a muitas pessoas, trazer muita gente para perto de Deus, levar muita gente para o céu? Então vamos trabalhar, meu povo, vamos evangelizar, vamos lá, enviando o avião da confiança para muita gente. E vamos rezar, abrir o nosso coração para esta palavra maravilhosa de hoje do Breviário da Confiança. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. O Senhor está conosco, Ele está no meio de nós, em cada sacrário, em cada uma das nossas igrejas. Você tem visitado a Jesus no sacrário? Você tem a Ele visitado e por Ele sido abençoado, agraciado? Faça isso, é muito importante. Reconheça, creia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E hoje, de modo especial, não esquece da obra da salvação. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Adore a Jesus, crucificado por nós, ofertado como um sinal incontestável do quanto somos por Ele, pelo Pai, amados. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Acredite que foi por você, não simplesmente por todos,
como uma massa de gente sem nome. Foi por você, Yara. Foi por você, Fatinha. Foi por você, Dinalva. Foi por mim. Foi por aqueles que nem sequer se lembram do que Ele fez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. E com muita fé, com muita confiança na misericórdia de Deus, no amor de Deus inabalável por nós, vamos dizer juntos: Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Do meio das nossas aflições, do meio mesmo dos nossos pecados, se estamos caídos, abatidos, feridos, desgarrados, diga, confiando na misericórdia de Deus, diga: Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pensando em alguém que está distante de Deus, pode ser alguém que você conheça, alguém da sua família, e trazendo aqui todos os pecadores que estão longe da vontade de Deus e precisam voltar à amizade com o Senhor. Vamos dizer juntos? Estamos orando, estamos intercedendo. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir juntos? Padre Bruno, seja bem-vindo, sua bênção. Hoje, dia 23 de outubro, Breviário da Confiança, do dia 23 de outubro. O tema de hoje: as lágrimas do pecador. A conversão de um pecador é jubilosamente festejada pelos espíritos celestes. Segundo você, são tão preciosas as lágrimas dos pecadores que as recolhem na terra para serem levadas ao céu. E tamanha é a sua virtude que se estende até os anjos, sendo para maravilhar que estes têm mais estima pelas lágrimas que os pecadores derramam do que pelas que chora a própria inocência. Assim, a amargura da penitência tem, para os anjos, mais doçura que as mesmas doçuras da devoção. Compreendei, ó pecadores convertidos, que as vossas lágrimas penetram no céu porque vão alegrar os anjos. Vede como as lágrimas da penitência são proveitosas para os que as derramam, pois que também o são para os espíritos angélicos. Que abundante satisfação produzirá um dia também em nós a aflição de um coração arrependido, se já a produz nos anjos aos quais o Filho de Deus, por sua graça, promete tornar-nos semelhantes. Bem-aventurados os que choram, disse nosso Senhor. Não foi bem-aventurada aquela pecadora que, sem hesitar um instante, correu à casa de Simão e chorou, arrependida, aos pés de Jesus? Bem-aventurados são também e 1000 vezes felizes
tantos pecadores que acharam mais consolação e alegria nas lágrimas da contrição do que em todos os prazeres da terra. Ó meu Jesus, como é bom chorar arrependido aos vossos pés. Nunca é desprezada a lágrima do pecador. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã? Que página linda, não é? É até assim uma espécie de poesia. Eleva o nosso coração para esta verdade que é a grande alegria que gera uma conversão. A página de hoje fala de um choro santo, né? A gente pode chorar por vários motivos. Choramos de alegria, choramos de tristeza. O choro de hoje fala de uma tristeza alegre. Não é que é isso, uma tristeza alegre? A tristeza de ter cometido um pecado, mas cheia da alegria de saber que pelo amor misericordioso de Deus nós somos perdoados. É como se você ao mesmo tempo tivesse a tristeza de se dar conta de uma doença muito grave, mas imediatamente você tivesse a certeza maior ainda de que seria plenamente curado daquela doença. Deu para entender? Então, existe ao mesmo tempo a tristeza, no sentido de perceber, né, a gravidade da situação, mas essa tristeza ela é vencida, ela é transformada em alegria pela certeza de receber de Deus o perdão. É isso que acontece ali em um processo de conversão, quando nós conseguimos dar um passo de mudança de vida, voltando a nossa vida para Deus. Eu e você, meu irmão, minha irmã, nascemos para a felicidade, nascemos para viver unidos a Deus em plena amizade. Aí está a nossa felicidade. Nós só somos realmente felizes quando vivemos nesta união com Deus, nesta união de amor com Deus. E união de amor significa fazer aquilo que o amado quer. Então, viver como Deus quer, e Deus quer sempre o melhor para mim e para você. Aí está a nossa felicidade. Agora, o grande problema é que nós, às vezes, não sabemos disso. E aí, por isso é importante a evangelização, né? Por isso é importante se deixar evangelizar. Jesus veio para nos dizer isso, porque a humanidade feita feliz tinha se afastado da felicidade pelo pecado. Jesus veio para tirar o pecado e para nos convencer do quanto nós somos pelo Pai amados e nos trazer de volta ao seu lado, para vivermos a Ele unidos, à sua vontade conformados. Aí está a nossa plena realização. O pecado, ao contrário, nos afasta de Deus. Nós, quando pecamos, nós trocamos toda essa felicidade pela ilusão que vamos construindo no nosso coração, pela ilusão que o mundo nos oferece, nos apresentando caminhos de felicidade fáceis, mas mentirosos, ilusórios. E aí vamos nos deixando cada vez mais arrastar pela nossa própria vontade, uma vontade que ficou doente desde o pecado original. Nós às vezes achamos que queremos o que é melhor para nós, mas estamos tão enganados tantas e tantas e tantas vezes, porque o que é melhor para nós é Deus quem determina. Deus que nos criou e nos criou por amor, sabe o que é melhor para nós. E nós precisamos conhecer este querer de Deus e querer o querer de Deus. Isso é viver na amizade com Deus, isso é viver no amor. O contrário disso é o pecado, que nos deixa feridos, caídos e estragados.
E o breviário de hoje fala sobre conversão. Quando alguém se dar conta disso, quando eu e você, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes estamos distantes de Deus, estamos procurando do nosso jeito, da nossa maneira, pela nossa cabeça, pelo que o mundo coloca nela, a nossa realização, a nossa felicidade, e vamos nos afastando de Deus. E quando eu e você nos damos conta disso, e isso acontece por uma graça de Deus, porque Deus, em nenhum momento, quando nós nos afastamos dele, em nenhum momento, guarde isso no seu coração, Deus deseja o nosso sofrimento. Em nenhum momento, Deus deseja a nossa condenação. Nós que temos uma cabeça doente, né, distorcida, nós que entendemos tão errado a pessoa de Deus, às vezes a gente acha que Deus tem prazer em nos castigar, em nos condenar. Isso é uma grande mentira, não existe isso. Deus é um Pai amoroso e mesmo quando nós o desagradamos, quando nós dele nos afastamos, Ele procura de todas as maneiras nos trazer de volta. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. E quando a gente se dar conta disso, o breviário de hoje vai dizer que acontece uma festa entre os anjos. Estes espíritos celestes fazem uma festa cheia de alegria, cheia de júbilo, quando percebem que um pecador se converteu. Porque os anjos bons, os anjos que estão na união, na fidelidade a Deus, eles se alegram com a alegria de Deus e eles sabem a felicidade que eu e você iremos desfrutar quando para Deus voltar. E eles se alegram, são, podemos dizer assim, embora de uma natureza diferente, são nossos irmãos. São fruto da mesma criação, o mesmo Deus que nos criou, também aos anjos criou. Então, somos frutos do amor de Deus. E eu tenho certeza quando você sabe que alguém que você gosta vai ser beneficiado, se você souber que alguém que você gosta, alguém da sua família, alguém próximo a você, recebeu uma graça especial, né? Sei lá, foi contemplado com um prêmio, conseguiu passar em um concurso muito difícil, passou em um vestibular, conseguiu aquele emprego dos sonhos, eu tenho certeza que você se alegra. É ou não é, Gracinha? Hein, Lorena? Você soube que alguém próximo a você, um amigo, uma amiga, agora vai ser contemplado com algo maravilhoso. Ganhou, sei lá, um prêmio para fazer a viagem dos sonhos. Soube que aquela sua amiga agora desejava tanto ter um filho, uma filha, e recebeu a notícia de que estava grávida. É festa, não é não? Você faz uma festa. Os anjos, eles têm plena consciência do bem que é a nossa conversão. Por isso, acontece uma festa jubilosa dos anjos quando alguém se converte. E este bispo francês, Dom Bossuet, ele diz o seguinte, que as lágrimas dos pecadores são recolhidas pelos anjos. Você sabe que os anjos de Deus estão circulando entre nós, subindo e descendo, não é? Descem do céu, trazendo as graças de Deus para nós, levam a Deus as nossas orações, as nossas necessidades. Por falar nisso, cultive a sua amizade com seu anjo da guarda, viu? Deus lhe deu um amigo fiel, cheio de luz, cheio de poder, portador de muitas graças, um conselheiro maravilhoso que está ao seu lado. Ouviu, Alana? Ouviu, Ana Lourdes? Ouviu, Cleidivana? Cultive a amizade com seu anjo da guarda. Os anjos de Deus estão nesse trânsito maravilhoso entre o céu e a terra.
E Dom Bossuet está dizendo que eles recolhem as lágrimas dos pecadores, as nossas lágrimas, quando nós nos arrependemos, quando nós choramos os nossos pecados e levam essa boa notícia para o céu e levam as nossas lágrimas para o céu. E o Monsenhor Ascânio hoje vai dizer para nós que as lágrimas de um pecador convertido acabam tendo um valor muito maior. Aquele choro da penitência, aquele choro do arrependimento, aquela amargura da penitência tem um valor maior do que a doçura da devoção. Olha só, gente. Para dizer, os anjos se alegram porque Deus se alegra quando nos veem fazendo o que é certo, quando nos veem rezando piedosamente o texto. Essas notícias todas chegam diante de Deus. Isso tudo alegra os nossos amigos, os nossos irmãos de criação. Os anjos alegram o coração de Deus. Ver alguém ir piedosamente para a missa, ver alguém praticando uma bondade. Que alegria para os nossos irmãos de criação, os anjos. Que alegria para o nosso Pai, nosso Deus. Mas, parece estranho, não é? Mas foi Jesus quem disse isso. Alegria maior ainda quando um pecador se converte. A gente entende isso quando a gente vai lembrando o que Jesus falou. Lembra a festa que aconteceu quando o filho pródigo voltou, aquele filho sem juízo, jovem, desordenado, que pede antecipadamente sua herança e sai gastando desenfreado? Você lembra? O que é que acontece quando ele volta? Hein, Leuda? O que foi que aconteceu quando ele voltou? Uma grande festa. Uma grande festa. O pai o acolheu, o abraçou, o beijou, do jeito que ele estava ali, maltrapilho, mal cheiroso. Mandou que trouxesse roupa nova, colocasse um anel novo, para dizer, é meu filho. O anel que dizia que ele era filho tinha sido vendido talvez na hora do sufoco. Acabou tudo, não tinha mais dinheiro, vendeu até o anel que dizia que ele era filho daquele pai maravilhoso. Traz um anel novo para o menino, bota a sandália nova. E aquela festa maravilhosa aconteceu. E você sabe que aquele filho que estava em casa, que continuou em casa, que fazia tudo que o pai queria, ficou também confuso com aquela história. Até mesmo ficou enraivecido, não quis nem entrar na festa. Se achou injustiçado. A gente tem essa dificuldade de entender. Por que é que é uma alegria maior para alguém que está se arrependendo de um pecado do que a alegria de alguém que é a Deus devotado, é a Deus dedicado? E o pai explica na parábola que Jesus conta. Ele diz, olha meu filho, você está sempre comigo. Você não estava correndo nenhum perigo. Você está sempre comigo. Mas aquele filho, o seu irmão, ele tinha morrido. Ele tinha morrido. E voltou a viver. Está entendendo? Você está entendendo? Claro que Deus se alegra quando nós estamos junto a Ele, quando nós estamos na amizade com Ele, fazendo o bem com Ele. Mas Deus se alegra, por assim dizer, ainda mais, é claro, quando um de nós estávamos mortos, porque o pecado, gente, ele nos mata na vida da graça. É palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Quando nós somos batizados, nós recebemos uma semente de vida eterna.
Quando nós somos batizados, Deus coloca a vida dele em nós. E naquela semente está toda a nossa capacidade de crescer em santidade e de entrar na glória da eternidade. Entendeu, seu Lorival? Entendeu, Valéria? Mas quando nós pecamos, esta vida que nós recebemos de Deus, esta vida divina que nós recebemos de Deus, ela é desperdiçada. Como que ela morre em nós. Nós ficamos mortos diante desta realidade, diante da eternidade, pelo menos da feliz eternidade. Nós somos condenados à morte eterna. Quando nós cometemos um pecado grave, nós estamos condenados à morte. Seria esta a nossa sorte, triste sorte, se Deus não viesse ao nosso socorro. E se nós não nos arrependermos, esta condenação irá se cumprir na nossa vida. Então, por isso que esta alegria é tão grande no coração de Deus. Por isso que essa alegria contagia todos os anjos, porque alguém que estava condenado à morte, pela graça de Deus, mudou a sua sorte. Imagina você que tem filhos, assim como eu tenho, se você visse que um filho estava gravemente doente, todos os outros estão bons. E você fica feliz quando você olha para um e para outro e vê que ele está sadio. Isso lhe dá alegria, sim ou não? Mas é claro que o seu olhar está voltado de um modo especial para aquele que está enfermo. E se for uma doença séria, uma doença grave, mais ainda, todas as suas atenções estão voltadas para ele. Não é que você esquece dos outros? Você está com o coração voltado para aquele que é mais necessitado. É ou não é assim? Da mesma forma, Deus tem um olhar dedicado, voltado para aquele filho, para aquela filha mais necessitado, aquele que está ferido pelo pecado, porque Deus sabe, se ele não mudar de vida, se ela não mudar de vida, eu não posso lhe dar o céu. Porque ele mesmo não vai querer o céu. E aí é importante a gente entender isso, porque a gente tem uma ideia, muitas vezes errada também, de que é Deus que nos lança no inferno quando a gente morre em pecado grave. Não. É incrível dizer isso, mas é verdade. Enquanto a gente está aqui nessa vida, a gente não tem essa clareza. Mas quando alguém morre em pecado grave, ela morre numa intriga com Deus, numa inimizade com Deus. E ela mesma, a própria alma, não quer o perdão de Deus. Impressionante isso, não é? Muito triste, mas é verdade. Aqui nessa vida, alguém que está em pecado mortal não tem essa clareza, porque o corpo funciona meio como um isolante assim dessas realidades mais profundas. Por isso que tanta gente busca a felicidade de um jeito errado, enquanto a alma está com sede de Deus. A alma quer Deus, aí o corpo da gente entende errado, né? E acaba buscando de outras formas. Se a gente não for iluminado, se a gente não for evangelizado, se a gente não for tocado pela graça, a gente se desvia totalmente. Por isso que, após a morte, uma alma em pecado mortal, ela não quer o perdão de Deus. Ela se une, é uma coisa triste, mas ela se une um pouco a essa mesma mentalidade do demônio. O demônio não quer ser perdoado por Deus. E por isso, a alma vai para o inferno. Imagina o sofrimento de Deus sabendo desse risco que eu e você corremos. E você pode, e eu também, podemos juntos imaginar a alegria de Deus quando alguém, Lenilce ou Sabrina, quando alguém que estava correndo este risco tremendo se abre à graça, se abre à vida, é livre da morte.
É dessa alegria que o Monsenhor Ascânio hoje está falando. Quando recorda para mim e para você o valor que tem as lágrimas do pecador. Veja como as lágrimas da penitência, do arrependimento, são proveitosas para os que as derramam. Benditas lágrimas para mim e para você quando nós as derramamos. Meu irmão, minha irmã, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos felizardos. Nós podemos nos reconhecer imensamente agraciados. Por isso a alegria dos anjos, porque eles têm plena consciência, até mais, bem mais do que nós, da felicidade que é o céu. E o nosso arrependimento nos dá esse encaminhamento. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos abrimos ao céu. Nós voltamos à amizade com Deus. E eu e você temos que nos alegrar também diante dessa realidade. Os santos entenderam isso. Veja que Santa Teresinha dedicou toda a sua vida, a oferta mesmo da sua vida, pela conversão dos pecadores. Você está entendendo? O Monsenhor Ascânio está dizendo que eu não só tenho que compreender isso com relação a mim, claro, sim, sim. O meu arrependimento, as lágrimas que eu derramo pelo pecado que eu cometi e o meu propósito de voltar à amizade com Deus é algo precioso demais, mas eu tenho que entender que isso na vida dos outros também é, e tudo que eu puder fazer com a graça de Deus para que mais e mais pecadores se abram à conversão, assim como Santa Teresinha fez, como todos os santos e santas entenderam e fizeram, eu devo fazer também. Que abundante satisfação produzirá um dia também em nós a aflição de um coração arrependido, se já a produz nos anjos. Eu e você temos que compartilhar dessa alegria dos anjos ao observar a mudança de vida, o arrependimento, a conversão na vida dos nossos irmãos. E aqui o Monsenhor vai citar alguns exemplos da própria Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz: bem-aventurados os que choram. Que choro bendito, o choro de alguém que se arrepende dos seus pecados. É ou não é, Maís? Que choro bendito. Bem-aventurado significa feliz daquele que chora arrependido pelos seus pecados e decide voltar para Deus. Aí diz o Monsenhor Ascânio: não foi bem-aventurada, não foi feliz, bem-aventurada aquela pecadora que sem hesitar um instante correu à casa de Simão e chorou arrependida aos pés de Jesus? Todos nós lembramos dessa cena forte? Jesus está na casa de Simão e entra aquela mulher sem hesitar, chorando, sem ter nenhuma vergonha, nenhum constrangimento, rompendo com todas as barreiras, né? Ela não podia entrar ali daquele jeito, e chega lá e lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, lágrimas de arrependimento. Imagina a festa dos anjos com essa cena. Essa mulher, uma mulher bem-aventurada, uma mulher feliz. Agora, eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Porque quando o Monsenhor Ascânio está falando sobre as lágrimas do pecador, quando ele está falando sobre este choro, ele pode ser literalmente algo que aconteça, ou seja, a lágrima escorrer realmente dos olhos, como aconteceu com aquela pecadora. Você possivelmente já teve essa experiência de literalmente chorar diante de uma situação de alegria ou de tristeza. Mas você sabe que não é a lágrima em si
que expressa a verdade daquela realidade. Depende muito da situação, depende muito do seu temperamento, né? Tem gente que tem mais facilidade de chorar do que outras pessoas. Aqui, você que está comigo agora, né, nos vendo, bota aí no seu comentário. Você tem facilidade de chorar? Tem gente que tem, né? Tem gente que chora por qualquer coisa. Já tem gente que tem mais dificuldade de chorar. Mas não quer dizer que essa pessoa que não chora não está vivendo aquele momento. Você entende? Vamos imaginar uma cena. Nasce uma criancinha em uma casa, né? Aquela criança chega ali da maternidade e está lá a família reunida e algumas pessoas ficam tão felizes que choram de alegria com aquela criancinha. Mas outras não choram. Mas isso significa que as que não choram não estão felizes? Você está entendendo a reflexão? Vamos pensar uma outra cena. Essa cena triste. Você tem um momento de sofrimento, a partida de alguém, e você está naquela situação de velório, e aí algumas pessoas choram muito. Outras ali estão também. Você percebe pelo rosto, pela atitude, que aquela pessoa está profundamente envolvida com aquele momento, mas ela não está chorando. Dá para que eu e você possamos medir quem está vivendo mais ou menos intensamente aquele momento pelas lágrimas? Olha lá, o Ângelo está lembrando uma cena de casamento. Não dá. Não dá para você medir o que está acontecendo realmente no coração daquela pessoa pelas lágrimas. Algumas pessoas são mais emotivas, como a gente chama, não é? O que o Monsenhor Ascanio está falando é de uma realidade muito mais profunda. Ele está falando de um arrependimento sincero. É importante dizer isso, já quase no final do nosso momento aqui, para que você não entenda de uma maneira errada como ver, como perceber a autenticidade do seu arrependimento ou do arrependimento de alguém. Porque a gente não vai medir isso pelo choro. Porque depois de uma página dessa, poderia a gente ficar, inclusive, com peso na consciência de não chorar quando se arrepender dos nossos pecados. O choro, propriamente dito, ele não é o principal elemento de verificação. Ele pode acontecer ou não. O que é necessário e o que realmente alegra os anjos e mais ainda o coração de Deus não são as nossas lágrimas propriamente ditas, mas o nosso arrependimento sincero. Porque é possível que alguém chore e continue sem vergonha do mesmo jeito. Você já pode ter passado por uma experiência assim. Alguém aprontou alguma com você e chegou para você e chegou chorando. Ah, nunca mais eu vou fazer isso. Olha aqui, eu estou morrendo de chorar porque eu estou muito arrependido. E você até se sensibilizou com aquele pranto, né, com aquelas lágrimas. Vai que a pessoa tem facilidade de chorar? Vai que a pessoa é um bom ator, é uma boa atriz? Mas no coração não tinha sinceridade, não tinha verdade. E às vezes no dia seguinte a pessoa aprontou tudo de novo. E é uma prova quando a pessoa vem de novo com aquele pranto, com aquele choro, você diz, não venha com esse chorozinho não, é que eu já conheço. Acontece às vezes isso, entende? Então, não é isso, Luciene. A gente até tem esse ditado, né? São lágrimas de crocodilo, né? O que Deus quer de mim, de você,
Não são as lágrimas propriamente ditas, né? Se esse arrependimento é acompanhado por lágrimas, como da pecadora arrependida, bendito seja Deus, louvado seja Deus, se elas são sinceras, se isso faz parte, né, do seu temperamento, da sua emoção, bendito seja Deus, mas não é esta a questão mais importante. O que está no centro dessa reflexão de hoje é um arrependimento sincero. E como é que acontece um arrependimento sincero? Isso sim precisa acontecer comigo e com você, e é isso que deve nos mover para a confissão, senão ela não tem nem valor. Preste atenção agora. O que caracteriza um arrependimento verdadeiro, um arrependimento sincero que leva os anjos à festa, que enche o céu de festa? É quando eu e você tomamos consciência de que algo é errado, de que algo é pecado, tomamos consciência. A gente entende que aquilo está errado. Primeiro passo, com um arrependimento sincero. E o segundo passo, quando a gente decide não fazer mais aquilo. Mesmo. Aí sim. Aí com choro ou sem choro, isso tem valor. Isso vira festa entre os anjos. Tem que acontecer essas duas coisas. Entendeu, Madalena? A consciência de que aquilo que eu estava fazendo estava errado. Segundo passo, a decisão firme de não cometer mais aquele pecado. Aí sim, pronto. Aí tem festa no céu. Aí seu anjo da guarda sai aos pulos. Aí Deus se alegra e faz aquela festa lá no céu, porque Ele tem toda a possibilidade de derramar sobre você a graça do perdão. Deu para entender? Isso é importante, porque nem sempre as duas coisas acontecem. Às vezes eu posso até tomar a consciência de que aquilo que eu estou fazendo está errado. De que aquilo que eu estou fazendo não é certo ou é muito errado. Tem uma gravidade maior ou menor, mas aquilo é pecado. Eu fazia, eu não percebia, eu não me dava conta, mas agora eu entendo, eu estou entendendo que isso aqui está errado. É um primeiro passo, mas não é suficiente ainda. Quando acontece o arrependimento, eu não só entendo isso, mas agora eu decido não fazer mais isso de jeito nenhum. Quando essas duas coisas acontecem, aí está o arrependimento. E aí você pode estar dizendo, mas como é que isso acontece? Né, Toninha? Você pode dizer aí, sim, mas como é que isso acontece? Pela graça de Deus. Olha como Deus é bom. Deus, vendo que estamos no pecado, Ele está sempre, estando ou não no pecado, Deus está sempre mandando graças através dos nossos anjos para nós, para que a gente continue fazendo o que é certo, para que a gente não esmoreça diante das dificuldades da vida. Tudo é graça de Deus, gente. Olha, bota uma coisa no seu coração. Tudo de bom que eu e você fazemos é graça de Deus. Tudo de mal que a gente faz, a culpa é nossa. É assim. Você faz alguma coisa boa? É pela graça de Deus. Não se encha de vaidade. Foi Deus. Foi Deus que lhe iluminou. Foi Deus que moveu o seu coração. Foi Deus que me iluminou. Foi Deus que moveu o meu coração. Tudo que a gente faz de bom é graça de Deus. Tudo que a gente faz de mal, aí a culpa é nossa. É assim que funciona. Então, até para a gente se arrepender, Deus está a nos favorecer. Entendeu, Neide? Deus está enviando graças para que eu e você entendamos que aquilo é pecado. Vou dar um exemplo. Gosto de dar esse exemplo bem simples, porque é muito grave e é muito comum. Digamos que alguém com muita facilidade, pode ser que seja o seu caso aí, se for, louvado seja Deus, porque Deus vai agora lhe iluminar. Pode ser que alguém com muita facilidade, uma vez ou outra, não vá à missa aos domingos. E isso é
um pecado grave. Só que a pessoa faz isso, às vezes, sem ter esta devida consciência, embora deveria ter. Porque quando você gosta de alguém, ama alguém, você procura saber o que é que agrada ou desagrada alguém. E é mandamento de Deus guardar os domingos e as festas sagradas, né? Então você deveria saber isso. Talvez até você soubesse isso lá do catecismo, mas esquece. E vai quando dá certo. Está em pecado. Mas Deus vai o tempo todo tentando fazer com que isso fique claro no seu coração. E um dia você, pode ser que seja hoje, você entende isso. Meu Deus, realmente. Está errado isso aqui, é pecado. Eu tenho que ir pelo menos aos domingos à missa. É o dia do Senhor. É o mínimo que eu posso fazer e é o mínimo com o qual eu posso me favorecer. Eu preciso receber Jesus. Eu preciso ir para a missa. Entendimento. Agora, se você entende, mas não se arrepende, ou seja, você entende, mas não, realmente, era bom, se eu fizesse era bom. Mas é porque, né, o domingo é o dia que eu tenho para descansar, às vezes até eu quero, mas chegam os amigos, me levam para um passeio. Então, faltou a decisão. Aí não teve choro, entendeu? Aí não teve arrependimento sincero. Você entendeu, mas não se arrependeu. Não se decidiu a mudar. Alguém que vive uma situação de adultério, por exemplo, sei lá, o que acontece? O inimigo, ele consegue botar um véu assim por cima da nossa inteligência, do nosso coração e vai nos enganando como se aquilo fosse uma coisa possível de acontecer. E aí você, pela graça de Deus, se dar conta daquilo. Não pode, isso é errado. Lendo um dia a Bíblia, ouvindo um momento como esse, não pode, isso está errado. E você acolhe também a graça na sua vontade de dizer, não, por que isso está errado? Isso não agrada a Deus. Isso está me levando para a morte eterna. Eu não nasci para isso. Eu não vou fazer mais isso. Eu vou romper com isso agora mesmo. Aí sim, aí a festa acontece. Porque você entendeu e na sua vontade se arrependeu. E aí, meu irmão, minha irmã, eu digo para você, quando isso acontece comigo e com você, eu tenho que fazer igual esta mulher aqui. Sem hesitar, um instante eu tenho que correr para o padre. E pedir, padre, eu preciso me confessar. Porque eu cometi um pecado, isso agora por mim está entendido e eu estou arrependido. Eu nunca mais quero fazer isso. Aí pense na festa grande que vai acontecer no céu, diante desse arrependimento. E aí, por fim, eu peço que você guarde no seu coração algo que nos ajuda nesta verificação, muito conhecida como exame de consciência, né? Eu e você temos que constantemente, sob a luz do Espírito Santo, estar examinando a nossa consciência. E algo que é fundamental para a gente examinar a consciência é conhecer os mandamentos de Deus. Ler o catecismo e ver o que é que cada um daqueles mandamentos significam. Porque às vezes a gente até decorou, mas não sabe o significado deles exatamente. Quanta coisa eles querem dizer. Por exemplo, você tem lá, não levantar falso testemunho. Todo tipo de mentira está ali dentro, entendeu? Dentro desse mandamento está, fale sempre a verdade. Fale sempre a verdade. Não, mas é uma mentirinhazinha também, né? Também é exagero, né? Uma mentirinhazinha. Você guardaria no seu bolso uma cascavelzinha? Hein, Cristina? Pequena, só um filhotinho. Se alguém chegasse para você e dissesse assim, olha, isso aqui é um filhotinho de cascavel, é da mais venenosa. Mas é tão, olha como é bonitinha, é só um filhotinho. Guarda no teu bolso, vai cuidando dela. Você faria isso? Eu não. Nem que a pessoa insistisse, mas olha, é bem pequenininha.
Não tem nem veneno ainda. Hein? Não. Entende? Está tudo ali. Não levantar falso testemunho. Então, cada um daqueles mandamentos querem dizer muita coisa. Então, é importante a gente aprofundar esse conhecimento, porque como é que eu vou deixar de fazer o que é errado se eu não tenho clareza do que é pecado? Então, todo pecado consciente contra os mandamentos de Deus são graves. Os mandamentos da igreja, é importante que eu conheça quais são os mandamentos da igreja. Depois, aquilo que eu tenho que fazer pelo meu estado de vida. Quem é solteiro tem suas obrigações, quem estuda tem as suas obrigações, quem é casado tem as suas obrigações, quem é padre, quem é freira tem as suas obrigações, né? São os deveres de Estado. Então, por exemplo, uma mãe que ao invés de cuidar do filho vai para a gandaia, ela está pecando. Não está cuidando dos seus deveres, das suas obrigações, né? Alguém que tem um trabalho, é um profissional e chega atrasado, sai antes, fica com enrolação e tal, está pecando. E depois perceber a vontade de Deus acontecendo no meu dia a dia, né? Quando Deus manifesta a sua vontade também, eu tenho que estar dócil a ela, mesmo quando é uma vontade que me desagrada. Então é importante que eu e você estejamos sempre examinando a nossa consciência e nos abrindo à graça de Deus, porque é a graça de Deus que vai nos iluminar para que a gente perceba o que a gente precisa evitar. E para que a mesma graça de Deus possa estar movendo o nosso coração nesta decisão de nunca mais cometer aquela falta. Vamos rezar. Ó meu Jesus, como é bom chorar arrependido aos vossos pés. Senhor, dai-nos a graça hoje, a mim e a cada pessoa que está aqui, de ter a clareza daquilo que possamos estar fazendo de errado, distantes da vontade do Pai. Mas dai-nos também, Senhor, nós imploramos, nós te pedimos por nós e por tantas pessoas que vivem mergulhadas em situação de pecado, dai-nos uma decisão firme de nunca mais pecar. E move o nosso coração para buscar o sacramento da confissão, porque nós acreditamos que nunca é desprezada a lágrima do pecador, um arrependimento sincero como fruto do amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você, meu irmão, minha irmã. Espero que tenha enriquecido o seu coração, atraído o seu coração para Deus, esse momento que vivemos aqui no Breviário da Confiança. Se isso gerou em você bons frutos, deixe o seu gostei e compartilhe. Mais ainda, compartilhe com muitas outras pessoas para que esta palavra alcance a muitos corações e atraia muita gente para perto de Deus. Compartilhe, divulgue o Breviário da Confiança e convidamos a você para o Breviário da Confiança especial neste sábado. Se Deus quiser, vamos ter um momento maravilhoso com um dos filhos de São Vicente. Amanhã você vai saber quem será ele. Importante é que vamos viver a nossa missão abrindo o nosso coração mais e mais à conversão. Deus te abençoe e Maria lhe guarde. Até o próximo.